Os desejos e necessidades dos outros não são nem mais nem menos importantes que os seus. Isso é fundamental para que você tenha saúde emocional e saúde nas suas relações. Uma pessoa que identifica os seus desejos e necessidades como maiores do que os outros é uma pessoa narcisista, agressiva ou de difícil convivência. Já uma pessoa que acha que os seus desejos e necessidades são menores e menos importantes do que os outros é uma pessoa passiva, que se vê inferior ou que vive se sacrificando pelos outros. Se você faz parte desse último grupo, você provavelmente tem dificuldades de impor limites. Isso afeta sua saúde mental, emocional, seus relacionamentos e a sua vida como um todo. Então, nesse vídeo, eu quero te ajudar a você conseguir colocar limites de maneira assertiva. Pessoas passivas são pessoas que elas não colocam limite, são pessoas que elas não dizem não, são pessoas que elas não falam suas necessidades reais, não falam o que incomoda, não falam o que machuca e vive guardando desconfortos emocionais. Até chegar em determinado ponto que ela não aguenta mais e ela estoura. E aí ela tende a tomar atitudes sem pensar. Pessoas agressivas que estão no outro polo são pessoas que elas são o extremo oposto. Elas, na verdade, vivem o tempo inteiro impondo suas vontades, vivem o tempo inteiro dizendo não para tudo, sem ponderar. Essa também não é a melhor forma, mas é o que acaba acontecendo com muitas pessoas. Elas guardam muitas coisas consigo, elas aceitam muitas coisas, e aí chega um momento que elas se tornam agressivas. Elas começam a impor porque elas se machucaram e elas não querem mais passar por isso. Só que o que é que falta é a gente entender o equilíbrio. E o equilíbrio é ser assertivo. Ser assertivo é quando você entende que os seus desejos e necessidades não são nem mais nem menos importantes do que o dos outros. É quando você entende que você vai dizer sim algumas vezes, mas que em outras vezes você vai precisar dizer não. É quando você entende que quando algo te afeta e te incomoda, você vai falar isso para o outro, independente de ele gostar ou não. Ser assertivo é você conseguir colocar limites saudáveis na sua vida para que você mantenha boas relações sem precisar se anular. Porque se você consegue manter boas relações se anulando, então, no fundo, o que acontece aí não é uma relação saudável, mas é uma relação de manipulação ou então uma relação onde a pessoa se aproveita da sua falta de limites. Então, para ser assertivo, você precisa primeiro ser honesto na expressão dos seus sentimentos e necessidades. Então, se algo te incomodou, você vai dizer, algo me incomodou. Se algo foi constrangedor para você, você vai dizer que isso foi constrangedor para você. Se aquilo que a pessoa falou te afetou, você vai dizer que isso te afetou. Isso é o primeiro sinal de uma pessoa assertiva. Ela não guarda tudo isso, mas também ela não vomita tudo isso no outro. Ela busca ser honesta na expressão dos seus sentimentos, sem precisar ser arrogante ou sem precisar atacar ao outro. E essa é uma outra característica importante, a forma como você se comunica. Porque às vezes a gente até fala o que incomoda, fala a nossa necessidade, só que a gente fala de maneira muito mal educada, ou a gente fala sem ponderar aquilo que a gente está dizendo. Então é fundamental, por exemplo, que você não ataque a pessoa, mas você fale da atitude, do comportamento. Então, por exemplo, naquele dia, quando a gente estava num jantar, por exemplo, você falou de uma forma ríspida comigo. Isso aí eu falar da atitude. Outra coisa é eu falar, você é muito mal educada, você é muito ignorante. Tá vendo o que você fez comigo naquele dia? Já é diferente, eu já estou dizendo o que a pessoa é. Então, quando eu falo da situação, eu digo, olha, aquela forma que você fez me chateou, me deixou triste, me deixou mal. É fundamental você fazer isso, para que a pessoa entenda de uma forma adequada e educada o que você sentiu. Uma outra característica da pessoa assertiva é quando ela discorda do grupo quando é necessário. Tem pessoas que não discordam de nada, tudo tá bom. Então ela odeia ir para determinado lugar.
E aí algumas pessoas falaram que quer para aquele lugar. E as pessoas perguntam se alguém tem algo contra ou alguém tem uma outra opção. E aí você, com medo de desagradar, você guarda. Isso é ser passivo. Já ser agressivo é quando você diz, a gente vai para esse lugar que eu quero e ponto. Isso é ser agressivo, eu estou impondo. Ser assertivo é dizer, olha, eu não gosto muito desse lugar, tá? Então se tiver outras pessoas que também não gostam desse lugar, acho que a gente pode fazer uma votação. Isso é ser assertivo. Agora, olha, se todo mundo quer ir para esse lugar e só eu que não quero ir para esse lugar, tá bom, se eu não me incomodar, eu posso ir. Agora, se ir para esse lugar me incomodar, o que é que eu digo? Dessa vez eu não vou, mas vocês podem ir, já que a maioria decidiu ir para esse lugar. Eu não estou sendo agressivo, impondo a minha vontade, e eu também não estou sendo passivo, guardando tudo comigo. Uma última coisa ligada a uma pessoa assertiva é quando ela defende os seus próprios direitos, tá bom? Então, todo mundo tem seus direitos e seus deveres, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, aonde for. Você tem os seus direitos, como os outros também têm. Então, isso é fundamental de você entender. Quais são os direitos comuns a todas as pessoas? Então, quando algo que o outro fez tira o meu direito, eu preciso colocar um limite. Eu preciso dizer não. Eu preciso falar o que me incomoda. Claro que de uma forma educada, sem precisar gritar, sem precisar me alterar, mas eu vou dizer, olha, não gostei, não acho que dessa forma é a melhor forma, eu acho que dessa forma aqui é a melhor. O que é que você acha? E aí assim, se a outra pessoa não aceitar, se a outra pessoa for agressiva ou se a outra pessoa quiser te abandonar, isso é um direito dela. A pessoa assertiva, ela não fala algo querendo preservar ou não aquela pessoa. Ela fala o que é necessário. Se a outra pessoa tiver maturidade, se a outra pessoa tiver também bondade de entender os seus direitos, ela vai entender e ela vai continuar nessa relação, nessa amizade. Agora, se a outra pessoa ela for narcisista, se a outra pessoa for manipuladora, se for uma pessoa imatura, aí talvez realmente ela vá. Mas aí fica a pergunta, eu quero manter comigo esse tipo de pessoa? Às vezes, colocar limites é importantíssimo, porque isso é um filtro nas suas amizades. Do que adianta você agradar todo mundo, manter todo mundo como seu amigo, sendo que boa parte dessas pessoas são tóxicas, manipuladoras, aproveitadoras? Na minha opinião, não faz muito sentido manter esse tipo de relação. Então repense, será que na verdade essa necessidade de agradar todo mundo não é o que mantém pessoas ruins na minha vida? Então colocar limites é um filtro fundamental que você tem que usar para que se mantenha com você pessoas boas, pessoas respeitosas e pessoas que entendam também as suas necessidades. Se você quer começar a colocar em prática esses limites e essa comunicação assertiva, o que eu te oriento é você primeiro observar modelos. Então observe pessoas que elas conseguem colocar limites, que elas falam muito bem das suas necessidades, que elas falam muito bem sobre os seus incômodos. Observe a maneira que essa pessoa fala e comece a tentar pegar coisas que você gosta, coisas que você se identifica, que faz sentido para você e coloque no seu repertório de comportamento. No início é muito difícil uma pessoa que nunca colocou limites começar a colocar, porque às vezes lhe falta referência. Então, pegue esses modelos iniciais para começar a fazer. E depois que você começar a fazer, você vai colocando o seu próprio tempero, o seu próprio jeito. Então isso é uma orientação que eu passo para muitas pessoas que querem começar a colocar limites e querem ser mais assertivas. Ela observar modelos de pessoas que são assertivas e com o tempo elas vão colocando o seu próprio jeito naquilo. E uma outra coisa é, ensaie também. Então, às vezes você vai ter que falar no espelho, você vai ter que se gravar, ou você vai ter que ficar ali em casa falando como é que eu diria essa coisa. Aí você faz isso sozinho. Depois você começa a tentar colocar esses limites com pessoas mais próximas, com pessoas que você se sente mais confortável. E aí você vai treinando, vai treinando. E aí depois você vai treinando com pessoas mais distantes ou em situações mais difíceis. O que você precisa entender é que você não vai sair desse vídeo sendo expert em comunicação assertiva e em impor limites. Você vai ter que treinar, você vai ter que praticar, mas é fundamental que você comece do seu jeito, da sua forma
e com o tempo você vai lapidando essa sua habilidade. E por fim, observe seus pensamentos e suas emoções. Perceba se eles não estão te sabotando. Às vezes a ansiedade vai fazer você evitar colocar o limite. Mas não é porque você está se sentindo ansioso que você está em perigo. É porque é algo novo, é algo desconhecido, é algo que você não sabe como vai ser. E você fica assustado, inseguro. Então, não pare por causa disso. Aprenda a regular a sua ansiedade. Se você quer aprender a lidar com ansiedade, eu vou deixar um vídeo aqui sobre ansiedade para que você aprenda a lidar com ela. Porque às vezes ela te atrapalha muito de colocar esses limites. E também os pensamentos acabam te atrapalhando. Pensamentos esses muitas das vezes distorcidos, como as pessoas vão te abandonar, você está errado, as pessoas estão te julgando. Isso são distorções de pensamentos que também nos sabotam. Se você quer também entender sobre distorções de pensamento, eu também vou deixar um outro vídeo aqui para você depois ir lá conferir. É muito importante você ser uma pessoa flexível, uma pessoa que pensa no próximo, mas saiba que isso não precisa se tornar em uma anulação pessoal. É fundamental que você também diga o que você sente, diga o que te incomoda, para que inclusive as suas relações amadureçam e se tornem relações com uma conexão muito mais genuína.